Olá, gente. Nossa live hoje ao vivo é direto da sala de reuniões na Prefeitura Municipal de Curitiba, onde vai acontecer dentro de alguns momentos o arbitral para definir a fórmula, o regulamento do torneio de futebol sintético. Mas você também terá um debate entre eu e o Zé Augusto, que o Zé Augusto está ali, cobrindo o evento. E eu e o Zé Augusto vamos debater a atual situação do processo do prefeito Marco Casquinha. Nem eu nem o Zé Augusto somos advogados, principalmente advogados da área eleitoral. Mas você vai ter aqui a opinião do Zé Augusto, você vai ter a opinião do Taíco, né? Que o assunto hoje que domina a cidade é o processo de cassação do prefeito Marco Casquinha. Queira ou não queira, é o processo de cassação que parou a cidade. Hoje eu já dava notícia ontem, quando na minha live das 18 horas ontem, eu já dizia que o processo do prefeito Marco Casquinha, que os advogados recorreram ao TRE para tentar bloquear o efeito do afastamento do prefeito Casquinha. Então eu falava ontem, muita gente contestou, até achando que da onde que eu tirei aquela informação, mas eu dizia ontem, se você vê a manchete da minha live de ontem, eu dizia que o prefeito Casquinha, advogados do prefeito Casquinha confiam no julgamento, novo julgamento no TRE, mais ou menos por aí. E hoje, por volta de meio-dia, o juiz de Matinhos, o juiz eleitoral de Matinhos, que recebeu um recurso especial dos advogados Casquinha, ele encaminhou esse recurso especial para o presidente do TRE, já que é uma instância superior que pode deliberar o assunto. Então, daqui a pouco eu e o Zé Augusto vamos debater. O Zé Augusto está com a sua live ao vivo aqui nesse arbitral, mas o principal assunto, gente, é a cassação do prefeito Casquinha. Vai ser afastado, não vai ser afastado, e eu vou dar informações de última hora, direto do Tribunal Regional Eleitoral. Está ali o Edil Soares também fazendo seu trabalho de divulgação do esporte, né? E está aqui os dirigentes representantes dos clubes. Zé Augusto está por ali, daqui a pouco nós vamos fazer uma live falar dos acontecimentos. Eu vou dar aqui uma passadinha ali, mostrando, né, os representantes dos clubes. Então está aqui, ó, uma passadinha. Tá aqui o arbitral, aí o Paulão, que vai comandar esse torneio de futebol sintético. Logo a prefeitura licita as obras das canchas sintéticas. Pontal vai ter aí um número elevado de canchas de futebol sintético nos próximos dias. Só uma pergunta aí, se vocês puderem, eu de alguns eu sei a equipe que é Paulinho, é com a Aliança, né? Esse é o nome da equipe, o seu chefe? Monções, como é que é o nome? Rafael? Não, calma. Tubarão? Rafael, não. Palminha Tubarão. Tubarão, dois representantes Tubarão ou duas equipes? Vai ver lá, não vai Ô, Taguinho, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui está o nome dos clubes já inscritos que vão participar: o Espartacus, Monções, Inimigos da Bola, Associação Xangri-Lá, Juventude, Canoas, Aliança Ipanema, Ilha do Mel, Praia de Leste, Tubarão, Parada Certa e Amose. Mico, Meninos da Vila ou Atlético Pontal? Aí, a galera aqui presente. Ariel, Esparta. Aí, ó, pessoal aqui. Daqui a pouco eu vou falar do processo de cassação do prefeito Casquinha. Só vou fazer essa primeira participação aqui no arbitral. Vou deixar o pessoal ficar aqui discutindo o regulamento. Senão nessa sala pequena, aí, ó. Aí, o Paulão. Como é que é teu nome? Pedro. Aí, ó. Qual o nome da equipe? Amose? Amose. Então, Então tá aí. Pedro Zé Augusto, Amose. vamos ali, vamos dar uma. Vamos que o povo. O futebol é importante, Zé Augusto, mas o povo quer saber. Como diz o Eliel, Casquinha é caçado, Casquinha não é caçado. Vamos ali, Zé, vamos ali bater um papo. Zé Augusto tem informações mais do lado do Edgar, eu tenho mais informações do lado do Casquinha, e você vai ser vai ter Taíque e Zé Augusto trocando uma ideia sobre o que poderá acontecer nesse processo. Vamos aqui, Zé, vamos se encostar aqui, vamos virar a nossa câmera. E vamos aqui falando para o povo. Aqui, ó, Zé Augusto está aí. Nós estamos fazendo live, né? Então, Zé Augusto,
É duro para nós que fazemos nossas entrevistas, nossos programas ao vivo, opinar se nem os advogados não se entendem direito nesse processo que, segundo os advogados, a justiça eleitoral é uma das mais complicadas para os advogados. Agora imagine para nós, né? Verdade, Taíco. É um processo complexo, um processo que já se arrasta há quase 4 anos, foi iniciado em 2016 e tem aí esse 30A, que também é uma lei de 2016. Como você bem disse, muitos advogados não conhecem essa lei, a não ser aqueles que são especialistas, né, em legislação eleitoral. E falando em especialista, estão duelando aí 2 advogados dos mais renomados do Brasil, né? De um lado o doutor Luiz Gustavo e do outro Guilherme, né, que tem know-how aí em legislação eleitoral. E esse processo é um processo que a gente acompanhou. Nós acompanhamos, Zé, nós acompanhamos desde as audiências em Matinhos, né? Matinhos, a juíza queria prender a gente lá. Tomaram até os celulares nossos lá, que estávamos lá de fora da audiência, ela achou que nós estávamos gravando e filmando a audiência, né? Chegou um momento que disseram que a gente tinha hackeado a audiência e estava transmitindo a audiência ao vivo. Não, a gente estava lá para falar ao vivo sobre o processo. Daí depois a juíza se inteirou e viu que a gente está fazendo liberou os celulares, um trabalho jornalístico e aí tudo bem. De lá para cá a gente tem acompanhado, né? Até o Paulão criou 2 tribunais, diz que você é um tribunal, eu sou outro. Não, a gente é um só. Nós temos público, gente que nos assiste, que a gente tem que manter informado, né, Zé? É verdade. Então é um processo que o que está mais tranquilo nesse processo aí é o prefeito, né? Que ele mantém a serenidade, mantém a calma, né? Às vezes a gente está de fora, se envolve mais emocionalmente do que propriamente aqueles que estão no olho do furacão, né? E a cada minuto, para a gente é bom porque dá informação, né? Cada vez que muda lá, quando fica muito tempo parado, mas assim que muda, a gente está procurando atualizar. Ontem teve outra movimentação, né, Taíco? E aí agora a grande pergunta é saber se tem efeito suspensivo ou não, né? Se não tiver o efeito suspensivo, o prefeito terá que conseguir uma liminar para se manter no cargo, porque o decurso de prazo termina essa semana. Ô Zé, você consulta advogados de um lado, eu consulto do outro, e a gente vê não tem unanimidade, né? Cada advogado tem um pensamento. Tem uns que dizem que a partir do momento que o recurso entra lá, então ele tem que ser indeferido. O presidente do TRE, que recebeu esse recurso especial hoje, ele tem que tomar uma posição. Ou ele indefere, ou ele manda para o colegiado do TRE se manifestar, né? Aí vai ter que ter um relator para opinar, quer dizer, reabre a discussão, reabre o processo. E há quem diga que esse processo não pode, ele foi fechado de forma definitiva quando o pleno do TRE julgou e o acordo saiu. Mas então, o próprio TRE, no regimento interno, aventa a possibilidade de sim ter um novo recurso de embargos. E aí, nesse caso, paga multa, é previsto pagamento de multa e pode, inclusive, se for só com a finalidade de protelar, né, de ganhar tempo, embarrigar, aí pode até responder um outro crime. Ô Zé, então, veja bem, vamos manter o povo atualizado. Então, ontem, às 18 horas, né, diga-se de passagem que a Justiça Eleitoral tem um novo horário no Brasil, né? É do meio-dia às 18 horas. Meio-dia também chega cansado. Então, para que o povo saiba que os fóruns de todo o Brasil, a Helena brincando aí, que 2 juntos aí, diz que vou ter que contar. Não sei se dá muita cadeia ou muita notícia, muita audiência, né? Mas tudo bem, brincadeira à parte. Então, para que o povo entenda, ontem, por volta das 18 horas, o advogado do Marcos Casquinho, os advogados, doutor Guilherme Gonçalves e seu escritório de advogados, entraram com esse recurso especial
no juiz eleitoral, doutor Ricardo, juiz eleitoral de Matinhos. Hoje pela manhã, na hora do almoço, aí, né, quando iniciou o expediente, o doutor Ricardo, como é uma instância superior que deve analisar isso, o doutor Ricardo teria mandado esse processo para o presidente do TRE. E o presidente recebeu, por volta das 14 horas, recebeu esse recurso que deu entrada ontem em Matinhos, na Justiça. Ele recebeu, não se manifestou ainda. É mais ou menos por aí, para ir por etapa, né, Zé? Na verdade, o recurso foi entrado no TRE. É que ali está a origem do processo, é Matinhos, né, que retornou para cá, para a Justiça Eleitoral poder notificar o presidente da Câmara para... É que o processo, então, estava em Pontal, né? O último ato... O original, a origem do processo primeira instância. Primeira instância. Aí, julgado na segunda, foi comunicado à Justiça Eleitoral aqui de Matinhos, né, para intimar as partes aí. Como o presidente... Porque consta duas entradas, né? Consta uma entrada às 18 de ontem e uma às 14 de hoje, né? Daí... Hoje foi o recebido. Hoje foi o recebido. Ontem é o protocolo. Aí ele recebeu. O protocolo ontem, porque era só 3 dias para esse recurso. Tinha 3 dias só os advogados do Casquinha, então entraram na última hora. No apagar das luzes. Não, aos 45 segundos do tempo. E agora, para a gente só resta esperar ver qual que vai ser, né, o desenrolar. Mas alguma decisão tem que sair nas próximas 24, 48 horas. Zé, a grande discussão, e eu consultei hoje advogados especialistas em legislação eleitoral, e eles me deram até opiniões divergentes. Tá? Você coletou as suas informações de outro lado também. Agora, a grande pergunta, né? O juiz eleitoral de Matinhos recebeu o acordo oficial do TRE na sexta-feira. Veio sábado, veio domingo, veio segunda, né? O pessoal sempre naquela expectativa, quando que o prefeito de Casquinha vai ser notificado para deixar o cargo e quando o vereador Binho será chamado no cartório eleitoral para ser diplomado e a Câmara ser oficializada da posse para o Binho. É a grande pergunta que todo mundo faz em Pontal do Paraná. Então, mas a grande pergunta ficou, e agora? Esse fato novo desse processo, ele estanca, ele suspende o andamento desses atos de mudança de prefeito, dessa comunicação? O que você tem? Para mim, ficou mais ou menos 2-1 aí. Inclusive, teve um dos advogados que me disse que até os atos do Casquinha poderiam ser nulos a partir de sexta-feira. Outros já disseram que só vale a partir do momento que o Casquinha for notificado, assinar a notificação. Daí? Olha, depois o Casquinha não precisa mais ser intimado, né? Ele tem advogado no processo. A lei eleitoral, quando o advogado da ciência, no caso já deu, né, ciência do acórdão, quando entra com recurso, automaticamente dá essa ciência. Então, o Casquinha nem precisa ser intimado para deixar o cargo. Agora, o presidente da Câmara, o vereador Binho, sim, porque ele não faz parte do processo. Ele está entrando, né, está sendo chamado para o processo, então terá que notificar ele. Uma vez notificado, ele vai convocar uma sessão para poder dar posse para o Oséias, que é o vice-presidente, e ele ser empossado. Mas ele terá também a solenidade da diplomação, né, mas que ele não foi eleito, na verdade, ele já é diplomado vereador, né, tá exercendo. Mas tem que ser diplomado prefeito. Né? Agora vai ter que ser diplomado prefeito, né? Então, mas são trâmites rápidos, né? A grande pergunta, a grande incógnita aí é esse recurso especial, porque a gente não conhece. Mas se não tivesse recurso especial, desde sexta-feira o juiz de Matinhos tem a comunicação do acordo. Doutor Ricardo, juiz de Matinhos, já se passaram 72, 90, quase 4 dias, vamos dizer, vamos em dia. Esse A30, que é esse processo, ele não suspende sábado e domingo, né? Ele é corrido.
São dias úteis. Então, é corrido, mas que seja 4 dias. No período eleitoral, aí os cartórios trabalham direto. Mas então que seja sexta, segunda, terça e quarta já foi embora, que agora já são 7 horas da noite quase. Isso. Então já se foram 4 dias e o prefeito foi notificado. É sinal que o juiz eleitoral... Não, o prefeito está ciente, como eu te disse, acabei de dizer. O prefeito tem advogado no processo e já tomou ciência que a publicação é domínio público. No caso aí, a Justiça Eleitoral está demorando para intimar... Pois um advogado já me disse, Zé, que é como a sentença seja para um réu que é condenado pela justiça criminal, justiça civil, a sentença só vale quando passa a valer o prazo e tudo, quando o réu, que no caso é o prefeito Casquinha, é comunicado e assina o ciente. Portanto, que outro advogado já me falou que o prefeito Casquinha não recorreu a Brasília ainda, porque só pode recorrer a Brasília no momento que ele assinar a ciência. Sem assinar a ciência, o cargo de prefeito não pode ter vacância. O que é vacância? É ficar vazio. Aí você veja como é divergente as opiniões dos próprios advogados, que a gente se confunde até para informar o povo, né? O que você tem do lado de lá? Não, o que vale é a publicação, né, no Diário da Justiça. Essa sentença foi publicada e a partir da publicação... Mas é que diz que tem mas é que diz que para esse efeito do prefeito, Zé, tem a tal da vacância, que é a lei maior, que não pode ficar um cargo de governador, de prefeito, com a vacância. Por isso isso que o caso Seda em Matinhos foi designado o que ia ser chamado para ser prefeito, se amarrou, não sei o que, não quis. O juiz eleitoral pediu para o Requião indicar um interventor. O Requião indicou o doutor José Maria Corrêa, que era o procurador-geral. Matinho, Morretes, aconteceu a mesma coisa. Eu não sei o que, não sei o que. O Salomão saiu, entrou o coronel Malucelli. Então nós já temos 2 exemplos no litoral, e não faz muitos, aí são nos últimos 10 anos, 2 exemplos, que precisou intervenção porque os que foram chamados para assumir, não assumiram. No caso aqui em Pontal, a gente tem aí o presidente Binho, caso ele não queira... Está com o terno pronto? Será não? Deve estar, né? O terno que ele é de vereador, né? Diz que o que aumentou o movimento no salão da Larissa, a sua esposa, que é uma loucura, Binho, viu? Diz que o salão, será que é já para tentar beliscar um carguinho, fazer um lobby? Porque a Larissa não aceita que fale política no seu salão. Já é uma vantagem, que senão, Ribinho, ia fazer fila para a mulherada fazer unha e cabelo lá. É que o salão dela sempre foi bem frequentado, né? É o salão da Larissa, bem frequentado. Acho que não está nem aceitando mais marcar consulta, cabelo, unha, essas coisas tudo, porque o cafezinho tem que dobrar no salão dela, hein? Mas deixando a parte, né? Não vamos misturar o negócio comercial da esposa do Binho, né? Não, deixa pra lá. Então, o Paulão... voltar lá porque não, está correndo o arbitral. Não, o Paulão está tirando o sarro aqui, que lá eles são fechados. O Zé Augusto, quais as informações que você tem, né, dos advogados que são contrários daqui, eu tenho daqui, você tem de lá. O que você tem de informação? Bom, a última informação que eu tive é que esse protocolo do recurso ontem especial já é para subir para Brasília. E aí, com pedido de liminar em Brasília, porque não tem efeito suspensivo. Amanhã tem o decurso de prazo, aí a Justiça Eleitoral será obrigada a intimar o presidente Binho. O município não pode ficar sem prefeito. Agora, você acredita que então amanhã é o dia D? Essa quinta-feira é o dia que o prefeito Casquinha vai estar aguardando o oficial de justiça para ser comunicado e o Binho preparando o terno para no dia seguinte ser diplomado e assumir a prefeitura, Binho? Zé. Esse é o rito, mas pode também ser que ainda hoje seja apresentada aí uma liminar, aí suspende tudo isso. Você acredita que daí é uma liminar? Nós agora vamos falar aqui, vamos ver os dois lados. Evidente que se ser uma liminar, daí fica
Mas, digamos aí... até o julgamento do mérito, né? Que não deve passar de 30 dias. Mas o mérito ou o recurso, transitar julgado? O transito é julgado amanhã. Não, mas o transitar julgado lá de Brasília. Vai julgar o processo. Exatamente, vai julgar, não analisa mais provas, né? Só vai analisar esse recurso. Só tem 15 especial. minutos os advogados para debaterem quando estiver no pleno. Isso. E aí, depois da decisão de Brasília, independente. Por isso que eu acho que não interrompe o prazo. Mesmo o recurso no TSE não interrompe o prazo. Os TREs têm autonomia, inclusive para marcar nova eleição. Quando der o decurso de prazo, marca-se as novas eleições. Aí, mas você acha que o TRE, estando o processo em trâmite lá em Brasília... Não suspende. Ele vai marcar uma nova eleição. E o senhor Casquinha é absolvido em Brasília e tem um prefeito eleito aqui? Acontece igual o Açaí, no Espírito Santo. Já tinha o prefeito eleito no cargo, ele voltou... Né, e saiu que foi eleito? Saiu que foi eleito. Então, digamos aqui, sai a eleição aqui... Alguém ganha... Alternativa, ganha. Vamos dizer que ganha aí, vamos pegar um neutro que não está... Ganha o delegado Lúcio Luga, essa eleição. Ou o Binho, que vai estar no cargo, digamos, estaria no cargo. Ganha isso. Aí o Casquinha vai em Brasília, reverte o quadro e é absolvido. É devolvido o cargo para ele e o direito de disputar a reeleição. Foi inocentado, não é ficha suja. Não. Tá, e agora eu te digo o seguinte, essas datas que o TSE estipulou, é obrigatório as datas o TRE cumprir, ou o TRE pode buscar uma data conciliatória para... Não, é calendário que o TSE divulga, tem que seguir a risca. Então vamos relembrar aqui quais são as datas. Tem 8 de março. 8 de março já não daria mais tempo, né? Não daria mais tempo. Qual a outra data? 26 de abril. 26 de abril ficaria mais ou menos... E a outra? A outra, 10 de maio. 10 de maio. E 21 de junho. 21 de junho. Depois de junho, a intervenção, né? Não, ainda tem data, 22 de novembro e 1º de dezembro. Porque o cargo não pode ficar vago, né? E a questão do... Porque o que é discutido é a gestão anterior, não vai discutir. O próximo prefeito de outubro, ele vai assumir 1º de janeiro. Eles querem decidir esse ano que não pode ficar vago, né? É uma eleição suplementar. No período de 21 de junho a 22 de novembro não pode haver nova eleição, né? Porque o calendário já deixa vago, porque tem cidade que tem primeiro turno, que é em outubro, e tem o segundo turno, que é no final de outubro, né? Então, só novembro e dezembro ainda faz parte do calendário. Outra coisa outra coisa que eu fiquei sabendo é que esse processo em Brasília também ele é rápido, né, Zé? Porque cada ministro tem 2 juízes auxiliares e 4 advogados que dão assistência para o juiz eleitoral, né? Porque são processos no Brasil todo. Então, o que pode demorar é até 30 dias o Ministério Público Eleitoral. Saiu do Ministério Público Eleitoral, seja para absolver ou para manter a condenação, o processo ele vem para o juiz, para o ministro, mas o ministro tem os juízes auxiliares que eles fazem análise. O ministro vai depois pegar a minuta que os seus assessores fizeram e vai analisar e fazer seu entendimento ali, dar o seu parecer e vai para o pleno, né? Seria mais ou menos isso, né? Perfeito. E eles me disseram, alguns advogados que militam em Brasília, inclusive, me disseram que isso aí o mais demorado é o Ministério Público Eleitoral devolver o processo para o ministro. O Ministério Público Eleitoral devolveu, o juiz auxiliar se debruçou no processo em 4 ou 5 dias, ele já tem entendimento de como ele vai se pronunciar. Agora, se a gente viu aqui que o doutor Tiago, esse novo juiz que assumiu o TRE, ele pediu vista um dia e o processo foi no outro para votação, se num dia ele pôde ter entendimento para votar, por que lá precisa ficar 60? Verdade, esse pedido de vista também é muito relativo, né? Os caras conhecem o processo, mas aí para ganhar um tempo, você vê que é combinadinho ali, ele já tinha uma formação de juiz, ele já conhecia o processo e ele veio
e até fez essa correção, porque ele atrapalhou um pouco a defesa, né? Porque o voto da Lindamir era um voto para ser discutido em Brasília. De repente ele corrigiu e o acórdão ali de 7-0. Ele não foi 7, né? Porque o presidente só vota se empatasse, né? Foi 6, né? Não, mas foi unanimidade. Mas o presidente... São 7, mas o presidente... foram unânimes. Né? Mas, bom, de qualquer jeito foi 6. unanimidade. Foi 6-0. Tá. Porque o presidente só desempata, né? Só desempata. Mas no caso de unanimidade, né? tem o pleno... Ele não é contraditório. Ele faz parte do pleno, né? Então, de qualquer jeito, o TRE está com poder, porque o TSE deu esse poder, né? Dele poder caçar e não precisa esperar a terceira instância para tomar as providências, no caso afastamento, marcar novas eleições, mesmo depois o TSE pode deixar para analisar isso o ano que vem, se quiser, mas vai analisar rapidamente que é necessário que não paire dúvidas, né? Então, se a defesa encontrou aí algumas inconsistências, vai alegar nesse recurso. Você acha que a Lindamir, não estamos aqui longe de... Eu nem conheço quem é a Lindamir. Não estamos aqui denegrindo o seu nome ou lançando seu nome, mas ela é o pivô da discussão no TRE. Você acha que o fato da Lindamir ser na preliminar excluída, depois foi votada, aí os embargos excluíram ela, disseram que ela não podia fazer parte, mas ela fez parte do julgamento 4-3. Você acha que a Lindamir é o principal trunfo que a oposição tem, Zé? Olha, na minha opinião era, mas uma vez que foi corrigido, porque na verdade a Lindamir, o depoimento dela foi muito consistente, o que ocorreu foi ali um erro processual, né? Ela não poderia ter sido substituída, ela substituiu o Marco Juste, né? De última hora. Aí o CPC, lembra que o desembargador disse só se for no CPC do litoral, o federal lá, então assim, o cara estava certo, né? E não valeu o CPC do litoral. Mas eles usaram o nome dela para condenar o Casquinha, aí que eles estão se aproveitando disso. Não, na verdade a condenação do prefeito ficou muito claro no acórdão que foi um conjunto probatório. Teve aquelas provas lá que a gente sabe desde o começo que aquelas provas que era batom lícitas, na cueca, era batom na cueca. Então, o próprio TRE não poderia contradizer as decisões que eles produziram a prova cabal, a prova principal, que foi aquelas provas lícitas. Da gasolina é o mesmo caso da Lindamir, da gasolina, porque o inquérito não foi. Agora, eles tentaram inocentar o Casquinha quando deveria a defesa, é que esse processo correu praticamente à revelia. Nós sempre falamos que o Casquinha foi mal defendido, né? Foi. Na primeira instância, e Matias, se quiser, como é que podem usarem o problema da gasolina no dia da eleição, num processo, numa investigação que está lá na Polícia Federal em Paranaguá, aonde sequer o Casquinha foi ouvido, sequer foi aberto uma ação pública, um inquérito, porque por o Casquinha responder inquérito, o TRE tem que autorizar. Não, o TRE assim, nem autorizar, não autorizou. Casquinha, eles fizeram prova emprestada do problema da gasolina. É assim, a Polícia Federal teve que pedir, né, autorização do Tribunal de Justiça que o Casquinha tem foro privilegiado. E eles não deram até agora. Não deram até agora. E como é que vão usar a prova contra ele de um processo onde o TJ não autorizou, nem abrir processo contra ele? Aí foi a mesma coisa, você recebe uma intimação, já está escrito ali, se você não for lá se defender... É desobediência. Não, considera verdadeiro os fatos, foi o que aconteceu. Considerou verdadeira essa situação, foi aí uma falha da defesa do Casquinha. Mas a segunda instância está aí para corrigir, né, Zé? E daí o Casquinha continuou com os mesmos advogados e foi a revelia. Eu sempre te acompanhei e você trabalhava com a defesa de anulação. Era a se seguir e não da absolvição. Né? Porque na absolvição correu a revelia. Na da anulação não teria erro. Acordou tarde o Casquinha trocar de advogado. Trocou de advogado, já era tarde, né? Porque o processo todo correu praticamente à revelia. Ô Zé,
para fechar, depois nós vamos falar, vamos dizer, da sucessão aqui da campanha rápida, daqui a pouco nós vamos ali para o arbitral, gente. Nós estamos aqui na sede da prefeitura, onde está acontecendo o arbitral do campeonato de futebol sintético, né, que vai acontecer, e a gente aproveita, está ali o Edil Soares, está lá com o Paulão e os clubes, né, e daqui a pouco a gente vai ali também fazer umas imagens ali, mas o assunto principal que predomina na cidade é caça casquinha, sai casquinha, entra binho ou não entra binho, fica casquinha. Então, na tua opinião, Zé, o que você acha que acontece nessas próximas 48 horas para matar essa semana? Olha, se o prefeito não conseguir eliminar, eu creio que a Justiça Eleitoral vai intimar o Binho para poder assumir a prefeitura. É o que diz a lei, não é o que diz o Zé Augusto nem o Taíco, é o que diz a lei. Agora, teve aí um prazo para a Justiça fazer isso e não fez, a Justiça de Matinhos. Então, aí ontem entrou esse recurso especial e uns acham que tem efeito suspensivo, ou o código, o regimento interno do TRE prevê um segundo recurso, não é aquilo que eu já disse, aí paga multa, e se for só para embarrigar, se não tiver uma fundamentação... Mas então eles podem aceitar o recurso casquinha baseado nisso que você está falando. Pode sim. Ele vai correr o risco de pagar uma multa... O advogado é muito experiente, né? O Guilherme não ia dar um tiro no pé. Muita gente acha que esse recurso... Tá, e aceitando o recurso, suspende os efeitos do embargo, do afastamento? Olha, se o primeiro embargo suspende, né, o segundo também tem que ser com efeito suspensivo. Senão o advogado não vai entrar. Eles vão entrar, senão deixa o se for só para protocolar. Senão deixa o cliente descoberto. Das duas, umas. Ou o advogado tem certeza que haverá efeito suspensivo assim que receber, que eles também podem não receber, né? Já foi dito aqui. Então, são duas opções. Se tiver o efeito suspensivo, até julgar esse recurso vai mais 60 dias. E o prefeito continuará no cargo. Se não tiver, só um liminar salva o prefeito Casquinha. Você acha que, marcando, evidente, o Binho assumindo, para até a nova eleição, você acha que o Binho... Vamos dizer, o teu palpite, qual seria uma data, digamos que... Qual seria a data aí mais coerente, já que tem um calendário oficial que define as datas? Qual a data seria, você arriscaria falar? 10 de maio. 10 de maio. Então é a data do Zé Augusto. Marca aí no seu calendário, 10 de maio. É dia das mães, né? O dia das mães. Ô Zé, agora vindo aqui para a sucessão. Dia das mães quase ninguém vai votar, né? Todo mundo vai almoçar com a mãe. Daí vai dar uma votação. E daí vamos dizer que nós estamos falando daí numa eleição, como é que chama essa eleição? Ela é suplementar. Né? Daí, digamos que tem essa eleição suplementar. A grande pergunta que fica, os pré-candidatos que vão se tornar candidatos, na tua opinião, muita gente diz candidato... Opa, voltamos aqui então. Eu só vou... aqui, gente, deixa eu mostrar ali, ó. Está acontecendo o arbitral técnico. É dos clubes. Se quiser, só você terminar aqui a minha pergunta. Chega aqui, para encerrar, eu te fiz a pergunta dos pré-candidatos. Gente, ali está acontecendo, ó, o arbitral do torneio de futebol society, de futebol sintético. Só vou encerrar então aqui com o Zé, que nós já entramos agora, 10 de maio, que é a data que o Zé acha que vai ter eleição. Zé, você acha que Edgar Rossi, vamos por candidato por candidato, Edgar Rossi sairia nessa eleição suplementar, você já que você faz parte do grupo ali com outros partidos do Edgar? Com certeza. Ele é o principal candidato lá do nosso grupo, principal nome. O vice, até porque é o único habilitado e é também o candidato do governo do estado. Né? Por que o Alfredo Parodi não estaria habilitado para participar, Zé? O Alfredo Parodi, para 10 de maio, vai estar habilitado no PSDB. Se tivesse ocorrido antes, ele não teria os 6 meses de filiação no PSDB.
mas para 10 de maio com certeza. Ô Zé, então a tendência do vice do Edgar Rossi, se acontecer a eleição suplementar, seria o vice do grupo de vocês ali ou buscaria um vice fora? Porque o grupo do Casquinha, que tem 7 partidos, tem ali diversos pré-candidatos a prefeito. O Casquinha deixou bem claro, se ele não for candidato, o candidato vai sair ali do grupo, dos 7 partidos, né? Sairia dali o candidato a prefeito e o vice. Aí eu pergunto, de vocês, também... O que você acha do tribunal aqui? Eu sou mediador desse negócio aqui. Você vai mediar lá os clubes, que estou vendo que o pau está comendo lá. Saiu a tabela aqui já? Então, viu, Zé? Daí o vice sairia do grupo ou o Edgar tem a liberdade para ir buscar de onde fosse melhor? Como é uma eleição suplementar, o ideal para a nossa cidade é que escolhesse um nome, Taíco, para terminar esse mandato tampão e aí todos esses candidatos fossem para a eleição normal, né? Mas esse consenso, infelizmente, a gente não tem essa maturidade política ainda, como teve Campina Grande, como teve outros municípios, né? Mas vai ficar em aberto o vice com certeza. O sonho do Edgar é que o vice seja de Praia de Leste. Tá, daí digamos o principal grupo sairia o Binho, acredito eu. Você acredita que o Binho não tem nada a perder, porque se ele sair candidato como prefeito em exercício, ele ser candidato e perder, ele pode concorrer na eleição para vereador normalmente e vai ser com uma campanha pronta, né? Que ele vai ter Vai ter sobra de campanha. Uma sobra de campanha para 4 de outubro, né? Para o Binho o que vier é lucro, né? Exatamente. E se ele ganhar uma eleição do Edgar, o Edgar nem disputa a próxima. Se o Binho ganhar essa, a outra, então vai ser mais barbada ainda, né? É por isso que ninguém quer abrir mão dessa eleição tampão. Mas o que eu vejo por aí é que todo mundo torce para que não tenha essa eleição. É prejudicial para o município, né, Zé? Para o município, com certeza, né? Tá, daí nós saindo ali, Edgar, já falamos do grupo do Casquinha, que se o Casquinha ficar fora, o candidato sair do grupo. O Casquinha pode requerer o registro, viu? Só que vai enfrentar outro processo. Mas daí o desgaste seria muito, muito grande, né? Daí nós temos o delegado Lúcio Lugli, que vem a cada dia se fortalecendo mais no município, trabalhando no silêncio, mas agregando lideranças de peso do município. Como é que você vê o delegado Lúcio Lugli? O delegado Lúcio Lugli, né, ele surge aí como um candidato fora aí do contexto. Uma terceira via, Zé? Uma terceira via, um candidato fora do contexto, né, que não faz parte da política, está fazendo agora, né, mas não fez parte de nenhuma administração, foi um delegado que realizou um trabalho de gestão nas delegacias por onde passou. É um cara que acorda cedo. É uma família empreendedora em Pontal do Paraná, tem né? muitos investimentos em Pontal do Paraná e por isso é um nome, sim, que vai aí agregar, né? E ajudar na esperança de que o nosso município possa entrar nos trilhos. Se não for com o delegado também... 33, como dizer. Agora nós estamos aqui também... Nós estamos falando de uma terceira via, mas essa terceira via também pode ser o Rudão. E daí, Zé, o Rudão, o Novo, ou você acha que o povo, por 2 vezes, o Gimenez com maior força, o povo entendeu que não era a sua hora. O Gimenez perdeu 2 para ganhar a terceira. Você entende que, de repente, o Rudão está fazendo um aprendizado para lá na próxima sair com maior força, ou faria o aprendizado nessa suplementar e para vir mais preparado em 4 de outubro, Zé? Olha, o Rudão e todos os pré-candidatos aí é mais ou menos como a Libertadores aí, fora de pré-Libertadores? Pré-Libertadores. Uma campanha nova aí seria uma preliminar, né, da campanha lá. E o Rudão, você acha que o Rudão iria nas duas de qualquer jeito? O Rudão é dogma, né? Ele tem o legado do pai dele aí e eu acho que não deixará escapar essa oportunidade também de disputar a eleição. E não dá para a gente dizer quem tem chance e quem não tem, né, Zé? Porque não dá, quem decide é o povo, né? Está em aberto. Aí nós temos o Daniel Lemos. Você acha que o Daniel Lemos vai até o final, Zé? O nessa suplementar é um tiro no escuro, todo mundo vai?
Pois é, o doutor Daniel está fazendo o trabalho, ele ficou esses 4 anos aí, né, procurando viabilizar a sua candidatura, né? Procurando viabilizar. Eu creio que ele vai disputar essa também. E Alfredo Parotti? Alfredo Parotti também está como candidato. Está tá bem organizado o partido dele, tem o deputado Caputo, que também tem interesse, né, de que o PSDB dispute as eleições. Mas é uma aliança e tem um compromisso ali de homem, né, que aquele que tiver melhor na pesquisa será o candidato à cabeça. Hoje não temos pesquisa, mas nós já vamos ter na primeira semana após o Carnaval, teremos a primeira pesquisa eleitoral circulando nas ruas de Pontal do Paraná. Então, e aí essas pesquisas vai dar o norte, né? E aí resta saber se companheiro é companheiro, né? E tem esse acordo lá na Aliança Democratas e PSD e PSDB. Né? E Gilberto Espinosa, você acha que... Gilberto Espinosa disputou a última eleição, também está se organizando, a CIAPAR, que ele foi presidente da CIAPAR, e tem o grupo ali do Avante, ele está querendo disputar a eleição, e eu creio que vai também. O vereador Binho, hoje, Zé, eu posso dizer que eu tenho acompanhado. Eu acho que hoje o partido, mesmo do Edgar, mesmo do Rudão, ninguém tem 30% de estrutura para uma próxima eleição, como tem o grupo do Casquinha, do Binho, onde o Maeco coordena esse grupo. Tá? Por exemplo, a última reunião, Zé, semana passada, eram 11 vereadores. 11. Depois eu vou explicar que do 11 é 9 que vira 11. 6 partidos. Hoje agregou mais um partido, que é o PSL, entrou nesse grupo, onde tem o Zampieri como pré-candidato. Então são 7 partidos, vai entrar o PTB amanhã, e vai para 8 partidos. 8 partidos, todos eles fechadinho. 5 grupos de candidato de chapa de vereadores, quase todos os grupos fechados, faltando poucos detalhes. Daí eu vou te explicar, senão você já vai me corrigir. 11 vereadores por quê? Porque o grupo de base do Casquinha são 9 vereadores. Mas se nós contarmos 9 que estão hoje, só que tem mais 2 vereadores que estão no cargo de secretário, que é a Elinete e a Cleonice, que vão virar vereador, porque vão sair dos cargos. Então eles vão com status de vereador. E a Débora e o Manfrini, que estão lá sendo os atuais vereadores, passam a ser suplentes, mas com status de vereador. Então, praticamente, seja o Binho, seja o Casquinha, o candidato a prefeito, é uma estrutura com o grupo que nem o Edgar tem. Hoje o Edgar tem a base dele, um partido que está montando. O Rudão tem um partido. Ah, não, esqueci de falar da Toco aqui, né, Zé? Então, PDT. Então, hoje, essa estrutura, por isso que nós estamos analisando agora os pré, que um deles é o Binho. Agora, o Binho indo para uma eleição dessa, com essa estrutura, o Binho vai ter soldado em todo o Pontal do Paraná, porque a chapa de vereadores, com 7 partidos, sendo 5 chapa de vereadores, com 11 vereadores eleitos, é uma força, não é não, Zé? É uma força, mas tem que combinar com o povo, né, Taíco? Que o Edgar também estava com o dobro desse número de partidos que você disse e perdeu para o Casquinha, que tinha 6 partidos, né? Então mas nós sabemos o porquê que o Edgar perdeu. O Edgar não perdeu por administração, o Edgar não perdeu por... O Edgar perdeu por decisões que ele tomou. Ele mesmo concorda que ele caiu no colo o Casquinha a eleição, que não vale a pena, já está... Mas o Edgar, de 10, o Edil Soares que sempre fala, de 10 erros fatais que o Edgar cometeu nos últimos 15 dias, se ele deixasse cometer um, ele já seria eleito. Então, por aí você veja. Se ele tivesse ficado em casa. Se ele viajasse. Não tivesse ido votar nele. Se ele não fosse votar no dia da eleição, se ele viajasse, o Edgar Rossi viajasse na última semana da eleição, o Edgar ganhava com os 10% do Casquinha. Porque os últimos 10 dias o Edgar, ele perdia a média de 2% ao dia de voto. E é voto para chuchu, 2%. Então, esse grupo. Claro que, digamos que o Binho
não incorra nos mesmos erros que o Edgar tomou. Mas é normal, a política alguém tem que errar para alguém ganhar. É igual jogo de futebol. Se a zaga não falhar, o goleiro não falhar, não sai gol. Todos os jogos terminam 0-0. Assim é uma eleição. Uma eleição, alguém erra e alguém tira proveito. O Luciano Dutti não foi nem para o segundo turno na eleição de Curitiba, na sua reeleição, porque ele fez tanto asfalto em Curitiba que a chuva não deixou ele terminar os asfaltos, choveu um mês quase seguido, e ele engarrafou a cidade inteira, o povo ficou com raiva dele. Foi o Ratinho Júnior e o Gustavo Fruito para o segundo turno, e o prefeito atual, que asfaltou os bairros de Curitiba, engarrafou tanto o trânsito em razão da chuva, que ele perdeu pelo excesso de obras. Agora, Zé, o Binho, falando do Binho, para depois nós falar da Toco, para não fazer injustiça. O Binho, indo com uma estrutura dessa, se não repetir os erros diversos que o Edgar tomou, e a sua equipe, né? Porque quando perde, não é um só que perde, é o grupo. É força, né, Binho? O Binho vem fazendo história, né? É o atual presidente da Câmara, é um desses nomes, e eu estou desejando toda a sorte do mundo para ela, né? Que possa disputar, mas eu não sei se o PDT, né, vai sair realmente com a Sônia Tocco, né? Se sair, boa sorte, é um bom nome, ela tem experiência de gestão, né, é uma estudiosa e tem sido muito útil, né? Foi a secretária também do Marcos Casquinha, né? Secretário de Finanças, né? Secretário de Finanças do Marcos Casquinha. Eu peguei na mão dela o tempo todo, né, para ver se sobrava alguma verba de publicidade, mas a licitação não saiu na época que ela estava, saiu numa época posterior. Então a Sônia Tocco representando as mulheres de Pontal do Paraná e arrumou uma encrenca aí para o Edgar, né? Zé, para encerrar, o Fernando está ali e o grupo Pangaretes que vai botar fogo nesse carnaval de Pontal do Paraná. Não vai ter cassação, a única coisa que vai ser proibida no grupo Pangaré é falar de impeachment, falar de liminar, falar de que o Fernando, o Maeco e companhias que vão incendiar Pontal do Paraná, vão fazer esquecer um pouco esses bastidores políticos. O grupo Pangaré na sexta-feira, hoje, abre aí uma rodada com a imprensa, aí diz que o Zé Augusto vai ser na sexta, o Taíco no sábado, amanhã é Paranaguá. Sábado é dia de eu tomar uma, sábado não. Mas não vai tomar soro de volta. Como é que foi aquele negócio do soro? Eu recebi a foto lá, eu falei, pô, será que ele tá doando sangue ou tá tomando soro? Ali foi um check-up, né? Você não responde. Um check-up e o pessoal fofoqueiro já foram dizer que é aquele tal do vírus da China. Estava com corona? Coronavírus? Corolla eles não querem falar, tem que ser agora corona, o Chicora, né? É um gozador. Eu sou amigo do Samir, ele que não é meu amigo, tá? Só para responder esse Chicora aí, que sempre ele entra para tirar uma onda. O Chicora gosta. Um abraço pra você, Chicora. Tava de aniversário. Ele já casou.